dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, qualquer hora é hora de estudar. Vamos lá, galera, olha só, hoje nós vamos trabalhar redação. Que matéria? Argumentação, sim, gêneros argumentativos. Vamos lá, para quem é do PH é o módulo 10, certo? Primeiro ano ensino médio, argumentos 2. Vamos lá. Nos gêneros argumentativos, o que acontece? Nós temos alguns gêneros, tá? Para argumentar. Nós temos 3 formas diferentes. Eu sempre falo na sala de aula sobre as 3 formas. Até mesmo alguns alunos colocam em sala que: Valéria, me disseram que não é bom fazer pergunta. Bem, se eu disser para vocês que eu já assisti a pessoas dizendo que não se deve fazer perguntas. E eu sempre coloco, olha, eu respeito a ideia dos outros, no entanto, eu gosto da pergunta. E eu ensino a pergunta, assim como eu libero a vocês que trabalhem com as perguntas. Por quê? Porque você prende o leitor, mas você tem que saber como vai fazer. Olha só, primeiro eu vou trabalhar essa pergunta, para depois trabalhar com a pergunta retórica e a reflexiva, certo? Primeiro eu vou de contra-argumentação. Quando você pensa na redação, você tem que lembrar, claro, sua linguagem tem que ser objetiva, sua linguagem tem que ser direta, você tem que convencer a pessoa com quem você está falando, sem vê-la, é claro, que a sua ideia é aquela ideia que aquela pessoa que leu o seu texto deverá acreditar nela. Você vai persuadi-la, você vai convencê-la de tal forma que, se acaso ela venha a pensar de uma forma diferente da sua, a forma como você se posicionar poderá fazer com que ela, de repente, pare, reflita e até mesmo possa começar a acreditar naquilo que você utilizou como argumento. E deixar aquilo que ela pensava de lado, porque o seu argumento foi muito forte, certo? Veja só, quando se trabalha com a contra-argumentação, veja, eu coloquei aqui que ela tem o objetivo, no caso, o que é a contra-argumentação? Ela estará lá no seu texto para questionar um argumento. Geralmente esses argumentos se encontram no texto motivacional, certo? Ou, dependendo do que você esteja trabalhando, poderá ser questionado durante um debate oral, verbalizado, falado em grupos, certo? Ou em grupo, ou mesmo com 2 pessoas. Você pode debater e, veja, muitos pensam que a redação não gosto. Eu gosto. Mas, veja bem, o seu dia a dia é lotado de argumentação. Se você parar para analisar o seu dia a dia, o que mais tem são argumentações presentes. No que você conversa com alguém, no que você se posiciona com alguém, quando você apresenta o seu ponto de vista para aquela pessoa, veja, o que acontece? Você estará convencendo, você quer ganhar, você quer apresentar o seu ponto de vista de forma a convencer. Por exemplo, vamos em sala de aula, um aluno, professora, não bota esses capítulos todos não, tem muitos. Professora, que isso, 2 livros para fazer um em cada bimestre, o segundo livro é muito grande, é o dobro de quantidade do primeiro. O nosso tempo é pequeno, o que mais nós, professores, costumamos ouvir de língua portuguesa, principalmente, professora, não tem só a sua matéria, eu também tenho que fazer as outras, não é? Pois bem, aí nisso, conforme você, aluno, coloca, eu, enquanto professora, me posiciono também. Aí vamos ver, quem ganha no poder da persuasão? Será que quando eu me posiciono com vocês, eu não faço assim, poxa, olha só, o Enem está chegando. Mas estou distante. Mas o seu Enem vai chegar. E você hoje está se preparando, assistindo aula. A partir do momento que você não para, a sua cabeça ela continua sempre em movimento, e você está sempre atualizado, e você está sempre pronto para a próxima aula, pronto para o próximo ano, pronto para o seu Enem, porque você não parou. Como eu sempre coloco, o ensino não pode parar. A atualidade é tudo, conhecimento, interdisciplinaridade é tudo. Então veja bem, no seu dia a dia você precisa do argumento para ganhar algo, conquistar algo. Numa conversa, sempre tem argumentos presentes.
Comecem a analisar quando vocês estiverem conversando. Veja se vocês realmente não têm argumentos. Depois vocês vão me contar. Isso é uma tarefa? Sim, isso é uma tarefa. Você vai escolher um dia, do nada, e vai analisar suas falas. E depois você vai fazer uma redação e me enviar, certo? Dizendo se teve ou não teve argumento no seu dia inteiro. Não se esqueça que o dia é um texto crônica, né? Porque você fala do cotidiano, né? É uma tipologia. Mas, voltando para os argumentos da dissertação argumentativa, quando você tem um contra-argumento, você está com um argumento oposto à oposição, que quer defender. Eu sempre coloco isso, né? De modo a fortalecer este ponto de vista. Sempre. Você tem, eu sou contra determinada ideia. Tá. Por que você é contra? Você irá colocar os seus argumentos de forma que você prove a quem esteja ouvindo ou lendo seu texto que deverá realmente acreditar no seu ponto de vista. Em sala, no primeiro bimestre, nós conversamos sobre alguns temas, por exemplo. Então, havia pessoas com temas que concordavam, que eu apresentava e concordava, e outros que não concordavam. E houve em sala também umas que pensaram, de repente, pode ser. Então, veja, contra-argumentar quando você tem uma ideia oposta. E a sua ideia você irá utilizar de tal forma a convencer que a sua ideia contrária ela é melhor. Qual é a estrutura dela? Vamos lá, você tem um argumento, certo? Quando você tem um argumento, agora você vai quebrar o argumento daquela pessoa. Como? Com a sua ideia, com o seu ponto de vista. O seu ponto de vista, quanto mais for verdadeiro, não se esqueça, quanto maior for a sua base. Qual foi? A mídia? É uma mídia boa? A mídia boa que eu falo é um bom noticiário, aquele que não é tendencioso, aquele que é bem transparente, que fará com que você não fique com dúvidas, ou que alguém chegue e fale, não, mas olha só, eu prefiro aquele porque ela passou isso. Será que passou inteiro? Será que só tem argumento? Será que só tem fragmentos? Ou tem o texto inteiro? Vocês já prestaram atenção que durante essa pandemia o que muito acontece é a presença de fragmentos de diversos noticiários? Não é de um único noticiário. Vários, tanto é que CNN, por exemplo, eu assisto atualmente CNN, a Band News e vou vendo outros também, até mesmo pela mídia internet, tá? Que não é TV direto, né? Record, por exemplo, Record News, eu vejo sempre os news, tá? E de vez em quando eu assisto para ver qual é a da Rede Globo ou a Globo News, para ver o que está apresentando para trabalhar com contra-argumentação de outros telejornais. Isso é sempre bom, porque você terá visões diferentes, certo? Eu sempre falo isso para vocês. A propósito, vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que ter diversas ideias, certo? Quanto maior o seu conhecimento, mais fácil fica, correto? Aí veja, se eu falei da quebra do argumento, eu falei da mídia, certo? Mas veja, é só a mídia? No que se referir à redação, você estará preso à mídia verdadeira, não à mídia fake. Está lotado atualmente. Fiquem atentos, tá? Porém, olha só, quando você trabalhar, você vai pegar o argumento, a quebra do argumento, qual é o seu ponto de vista, seu ponto de vista oposto, por quê? Você vai pegar, vai quebrar esse ponto de vista e vai fazer o quê? Trabalhar com a reafirmação do ponto de vista oposto, tudo em um parágrafo. A galera fica, poxa, mas eu tenho que fazer tudo isso nos 2 parágrafos? Não, você pode trabalhar mais de um parágrafo de formas diferentes, certo? Vocês já assistiram aulas minhas com pontos de vista diferentes. Caso vocês queiram, vocês podem buscar lá no meu canal, tem vários tipos de pontos de vista. Você trabalha eu quero esse argumento, não, agora eu fiz esse, eu vou trabalhar com outro. Eu quero trabalhar uma progressão textual, mas eu quero trabalhar com uma sequencial, eu quero trabalhar com uma exemplificação, eu quero trabalhar com a sociocultural, que é a que a Valéria mais gosta, que ela mais fala, que é aquela que está ligada à interdisciplinaridade, que para trabalhar isso daqui é fabuloso, quanto maior o seu conhecimento. Não que vocês tenham que estar presos ao conhecimento fora dos livros, não. Conhecimento daquilo que você estuda, conhecimento do que tem nos livros. Motivo.
Nem sempre o Enem vem com material que está no mundo hoje assistido na mídia. Ano passado, por exemplo, vamos lá, foram falar sobre cinema, né? Falaram sobre, né, a inclusão, mas vamos lá. Tá em que livro? Você tem conhecimento? Ah, você assistiu televisão direto? Assistiu a tudo como eu assisti de noticiário? Não falou nada, né? Não. Mas o pouco que você tem de conhecimento que você vai buscando pela internet, você consegue chegar lá na resposta. Porque você tem o conhecimento, certo? Aí veja, aqui, argumento, quebra de argumento e afirmação. Eu falo, por exemplo, aborto. Se fala sobre aborto, é um tema complexo. Até porque ele é um tema onde tem vários pontos de vista, né? Pontos de vistas, né? Então veja bem, o ponto de vista de alguns sou favorável. Estou dizendo que sou eu não, tá? De alguns. Sou favorável, porque a partir do momento que uma menina, uma mulher é estuprada, aquela criança não deve nascer. Esse é um dos argumentos que eu ouço muito quando há um debate, tá? Porém, outro lado, não, eu sou contra, porque a criança não pediu para nascer, não é culpa dela, não se deve matar alguém, não se tira a vida de alguém. Isso não é legal perante a lei, nem a lei de Deus, nem a lei dos homens. Olha só, então veja bem, eu coloquei dois argumentos, um de uma forma, um de outro. É um tema que é conflituoso, é um tema que você tem que analisar com todo cuidado para poder trabalhar a sua argumentação, o seu ponto de vista. E veja o que eu coloco aqui, não se pode ficar em cima do muro, você vai trabalhar de uma forma. Por isso que alguns alunos perguntam, Valéria, eu posso colocar um positivo e um negativo? Eu aconselho não, porque quando você fechar na sua proposta de intervenção, como você vai colocar uma proposta de intervenção que lhe servirá para um positivo e um negativo, um tanto quanto complicado. Então, eu indico aos alunos que escolham um ponto de vista e sigam com eles, certo? Em cima do muro, você não pode, porque você é uma pessoa que tem senso crítico. Se você o tem, você tem que trabalhar com ele em suas relações sempre. É necessária uma tática em que se analisam os dois lados de uma questão para, em seguida, defender um e criticar o outro. Ok? Então, preste bem atenção. Se você estiver conversando, se você estiver fazendo o debate, ok, você vai colocar, vai replicar, vai ter a tréplica, tranquilo. Mas para uma redação, tome cuidado, porque você terá que preparar a sua proposta de intervenção. Como preparar uma boa proposta de intervenção se você sabe que esta proposta tem uma validação de pontos alta, 200 pontos, certo? E você terá que ficar numa visão única, sem ficar em cima do muro. Por isso, eu coloco sempre, escolha um. Aqui foi colocado aquilo que você quer defender, certo? Aí veja, contra-argumentação foi, eu vou para uma pergunta retórica, e embaixo tem a reflexiva. Tem 3 tipos de argumentos aqui que podemos trabalhar dentro dos argumentos, né? Veja, quando eu penso na contra-argumentação, eu vou contra as ideias. Se você tem um texto, e nesse texto tem o texto motivacional, ok, você vai contra. Porém, se você vai para as Forças Armadas, quer fazer uma prova, quer ser militar, e você tem simplesmente um título com um pequeno texto, ou aproveitando o texto que foi citado na língua portuguesa para que você realize a sua redação, como você fará? Você vai contra-argumentar? Eu até falo, nunca contra-argumente quando você quer as forças militares, tá? É melhor você ter uma ideia daquilo que você quer, daquilo que você pensa e como você deverá escrever. Não é igual ao Enem, portanto, fique sempre muito atento, tá? Pergunta retórica, coloquei aqui, pergunta feita durante a argumentação cuja resposta está contida nela mesma. Sim, a resposta está nela. Você tem perguntas e você tem respostas imediatas. Eu coloquei aqui o exemplo da letra da música Quem Vai Dizer Tchau, que é do Nando Reis. Veja, se vocês conhecerem essa letra, ele tem
colocações afirmativas imediatas com umas perguntas, e essas perguntas são respondidas sucessivamente dentro da sua música, certo? Aí você vai me perguntar, poxa, mas música não é dissertação, música é verso, música é estrofe. Quem disse que não existe letra de texto que seja como se fosse ou sendo uma poesia, vou colocar assim? Para quem esqueceu, a poesia faz parte de um poema, porque é criação, certo? Então vamos lá, se você lembrar disto, você lembrará com certeza que eu tenho texto, hoje tem perguntas. Vou pegar um texto dele aqui, uma parte, que aqui ele coloca assim, preste atenção. Quando aconteceu, não sei. Quando foi que eu deixei de te amar? Quando a luz do poste não acendeu? Quando a sorte não mais soube ganhar? Não. Foi ontem que eu disse não? Mas quem vai dizer tchau? Onde aconteceu? Não sei. Onde foi que eu deixei de te amar? Dentro do quarto só estava eu, dormindo antes de você chegar. Mas não. Foi ontem que eu disse não? Mas quem disse? Não, desculpa. Mas quem vai dizer tchau? Veja, eu tenho as perguntas e imediatamente eu tenho as respostas. Isto nada mais é do que uma pergunta retórica, porque eu tenho pergunta e eu tenho uma resposta. Aqui eu coloquei pergunta feita durante a argumentação, cuja resposta está contida nela mesma. No texto que eu li para vocês, do Nando Reis, a música é esta. Caso você tenha curiosidade de saber qual é, então já deixei aqui no quadro para vocês poderem lá certificar-se do que estou falando. Uma vez que eu somente fiz a leitura, você verá que tem muitas perguntas e todas elas estão respondidas. Isso pode ser feito numa dissertação argumentativa? É claro que sim, desde que você saiba o caminho, organização, coerência, para que tudo fique literalmente alinhado e o seu texto sempre mais belo. Aí eu coloquei aqui também, a chave para uma boa pergunta retórica é colocá-la após períodos que deixam evidente a posição do autor. Veja que no texto que eu apresentei, ele se posiciona, imediatamente ele faz a pergunta e continua com suas afirmações e suas perguntas. Por isso, quando se trata de parágrafos dissertativos, o normal é que ela apareça no fim, fechando o argumento. É o que eu sempre coloco para vocês em sala de aula. Faça no final. Eu acho muito melhor. Ah, Valéria, me disseram que não pode. Pode sim, como disse que não pode. Desde que você saiba, treine e ajuste e acerte, problema algum. O seu trabalho ficará cada vez mais rico. Coloquei aqui, lembre-se de que ela não terá uma resposta direta depois, certo? Porque estará na sequência. E olha só, tá vendo que o lembre-se aqui é uma palavra efemizada? Para quem esqueceu e quem está me entregando e mandando redações, quando você separa uma sílaba, a sílaba ao ser separada, ela vem com hífen, ok? Esse hífen da sílaba separada não fica aqui embaixo. No entanto, a palavra lembre-se, esta palavra está com uma partícula C, portanto, ela é hifenizada. Hifenizou, não coube na linha, repete o hífen na linha de baixo, certo? Pergunta reflexiva, outro tipo que eu também peço. Coloquem. Essa daqui eu até nem falo tanto, mas alguns alunos fazem e não tem problema. Até agora não estou com problemas com relação a. Eu gosto muito da reflexiva. Na reflexiva, olha só, pergunta feita durante a argumentação, sem a intenção de encontrar uma resposta imediata, porque você está fazendo aquele leitor ficar ali parado, lendo, atento, buscando refletir ao longo da sua leitura do texto que com ele ali naquele momento esteja. Ela serve para que o leitor entenda a dificuldade da situação analisada. Por isso, deve aparecer preferencialmente com a argumentação já finalizada. Lembre-se de que ela não busca uma resposta, mas o pensamento que vai se perpetuar em quem a lê. Muitos dizem, eu não gosto, me disseram que não pode. Claro que pode. Você está treinando, você está agora olhando para essa matéria. Eu estou dizendo, ela é uma matéria que se utiliza no Enem, sim. Gradativamente nós vamos trabalhando de diversas formas.
E você gradativamente irá colocando as suas disciplinas, os seus argumentos, os seus fatos, contra-argumentos, perguntas retóricas, perguntas reflexivas, que eu gosto bastante. Eu gosto muito também quando os alunos trabalham com os argumentos para a progressão textual, onde trabalho com a sociocultural, porque a sociocultural chama sempre atenção, trabalha com a interdisciplinaridade, trabalha com o pensar filosófico, com o pensar sociológico, com as matérias que você estuda, aquilo que você tem de conhecimento de mundo, pega tudo isso junto em um parágrafo, nossa, maravilhoso texto seu, citação, perfeito. Todo mundo sabe que eu sempre peço para fazer dessa forma. Valéria, tem uma forma específica? Tem uma forma sim. No entanto, eu prefiro que os alunos tenham a facilidade, escrevam. Eu sempre cobro que coloquem o fato, a causa, a consequência, que coloquem uma citação e que aprofunde o seu ponto de vista com relação ao fato lá apresentado, porque assim você irá trabalhar mais facilmente e até mesmo irá colocar a parte sociocultural dentro dos seus textos, como eu falava no início do primeiro trimestre, antes da pandemia, antes da parada de aulas presenciais, certo? Aí veja, quando vocês fazem isso, alguns alunos falam, Valéria, vocês estão mandando e eu estou fazendo correção. Valéria, você pode dar uma olhada? Eu estou fazendo as minhas redações com perguntas. Eu quero saber se está bom. Se eu não reclamei, porque está bom ainda. Certo? Quando eu chamar a atenção no seu e-mail, que eu estou respondendo, e no que eu vou respondendo, conforme eu vou dando retorno e coloco lá os erros, a margem, a organização, repetição de palavras, separação silábica. Então, nessa hora, você tem que tomar cuidado. Do contrário, se não chamei a atenção que está bem posicionado, não tem problema. E eu sim sou favorável a trabalhar com pergunta, desde que bem trabalhada, bem colocada, coerente e não deixando tudo totalmente aberto. Você não pode esquecer que a dissertação argumentativa, os seus argumentos, eles não podem deixar nenhuma frecha, nenhuma porta aberta para uma segunda interpretação. Ela tem que ser lida daquela forma e daquela forma ser compreendida. Não ter mas poderia. Não, não poderia. Você é claro, você é objetivo, você é direto, você estará trabalhando com a sua linguagem formal, você estará conjugando seus verbos, não terá cacofonia, porque vocês não estarão repetindo palavras, vocês estarão buscando sinônimos, então sua redação estará maravilhosa. Certo, galera? Não é uma matéria difícil, é uma matéria que eu falo com vocês de longa data, não é novidade para muitos, nós já fazíamos isso. E para aqueles que esqueceram, estamos relembrando aqui, isso não é problema, vamos relembrar. Nada é tarde para recomeçar. E eu quero trabalhos agora, quando eu passar para vocês, passei uma redação. Tem redação? Eu quero que você coloque qual foi o argumento que você utilizou a partir de hoje, preste atenção, a partir desta aula, em todas as suas redações, em todos os seus textos, eu quero que você coloque qual foi o tipo de argumento que você colocou. Você trabalhou com o quê? Com uma contra-argumentação? Ah, não foi? Você trabalhou com a pergunta retórica? Não foi? Você trabalhou com a reflexiva? Eu quero que você faça isso ao término da sua redação. Coloque lá. Terminou a redação? Agora eu quero saber isto. Ok? Assim como quero saber o seu tempo de redação. A partir de hoje, vocês vão marcar o seu tempo de início e final da redação. Tempo de rascunho, tempo do final. Depois, se você quiser, pode fazer a média para ver quanto tempo você está gastando. Certo, galera? A aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Atenção! Cuidado com o prazo dos trabalhos. Tem trabalho para ser enviado por e-mail, tem data. Coloquem, por favor, dentro das suas apostilas, todas as redações do PH. Todas as redações, todos os simulados, tá? Quando eu for à escola, eu vistarei todos os livros, assim como irei trazer para a minha casa todas as redações. Quando vocês levarem para a escola a segunda apostila, irei deixar todo o material na escola, certo? Repetição do na escola, né? Para quem fala que não repete, mas é
para vocês entenderem direitinho, porque todo mundo fica na dúvida, mas é para fazer como? Coloque numa pasta, coloca seu nome, coloca o nome da escola, sabem que eu tenho muitas redações, coloca uma pasta qualquer, ou então deixa grampeado dentro da sua apostila, que ao sair da escola, sua apostila ficará lá, eu irei estar na escola e voltarei para casa com todos os textos. Uma vez que vocês também não podem esquecer os textos que estarão sendo entregues, que estarão dentro das suas apostilas, também deverão estar na minha caixa de e-mail, certo? Porque caso perca, está na caixa do meu e-mail, ou seja, não foi perdido. Entendido? Galera, agora sim, agora acabei. Em breve vou chamar vocês para uma conversa pelo WhatsApp, certo? Conversa essa que será a trabalho, não será amanhã. Amanhã eu tenho muita aula para gravar. Mas terá horário marcado e tempo marcado. E é somente falado, nada escrito. A propósito, quando vocês forem escrever, a escrita deverá ser a linguagem da norma culta, a linguagem formal, como se você estivesse preparando um argumento. Na próxima aula, eu vou dizer qual será o argumento a ser trabalhado, vou deixar só o nome. E colocarei no meio da aula, em que momento, início, meio, fim, não sei, irei colocar e nós ficaremos durante algumas horas conversando até que eu diga, ok, você está liberado. Galera, até a próxima. Saudade de vocês, se cuidem, fiquem em casa, trabalhos em dia. Até breve.